todos vocês que estão em casa, todos bem? Estudantes, professoras, diretores, vice-diretoras, todos bem? Aí se cuidando? Muito obrigada por continuarem acompanhando, comprometidos com a educação. Você, estudante, continuando a valorizar o seu direito de estudar. E aqui envolvido, interessado e aprendendo. E a você, professora, diretor, vice-diretora, que está envolvido também nesse processo de garantir esse vínculo, continuando nessas nossas inovações, nesses nossos novos modos de aprender e ensinar, a gente continuando fazendo esse esforço, dando continuidade ao nosso vínculo com a escola para os nossos estudantes. Sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje eu quero conversar com vocês partindo da seguinte reflexão. Primeiro a gente vai analisar uma imagem, ok? Quero que vocês olhem com calma essa imagem e pensem sobre ela. Pensaram? Vocês identificam ali que a gente tem uma árvore e a gente tem um cercadinho que foi colocado para essa árvore, né? A intenção de quem colocou esse cercado, a primeira ideia que a gente tem é de que foi para proteger, para que nada ferisse a planta, que nada machucasse a planta enquanto ela estivesse se desenvolvendo, Foi para delimitar um espaço ali para ela e talvez para protegê-la mesmo. Mas olha o que a árvore fez. E não coloquei nenhuma palavra, essa imagem não traz nenhuma palavra escrita, mas passa uma mensagem, não passa? Pois bem, o nosso assunto é bem esse. A gente pode observar imagens, olhar desenhos, olhar gestos, expressões faciais, que tragam para a gente mais informação do que se alguém falasse alguma coisa, do que se a gente estivesse lendo um texto escrito. E aí tem uma frase muito conhecida por todos nós, quem não conhece eu vou apresentar agora, mas acredito que quase todas as pessoas da nossa língua portuguesa conheçam, que é a frase: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Já ouviram falar nisso? Essa mensagem, ela tem muito a ver com aquela imagem que eu mostrei anteriormente, da árvore. A gente viu um tronco de árvore que fugiu do limite que foi imposto para ele. Ela não, como se ela dissesse, eu não vou ficar presa. Ela traz muito mais informação do que se alguém tivesse escrito alguma coisa ali. E quem pensou a primeira vez nesta frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, foi um filósofo chinês. Confúcio é o nome dele. Então eu vou apresentar Confúcio para quem não conhece. No período que Confúcio viveu, não existia máquina fotográfica, então os registros que a gente tem foram as estátuas que foram feitas dele, os desenhos, e baseados nessas estátuas e nesses desenhos é que a gente tem uma imagem assim, Essa imagem está, essa escultura, está num dos templos chineses. E Confúcio, então, como vocês estão vendo ali, foi um pensador e filósofo e político chinês, Então ele falava muito das questões sociais. A gente ainda é muito preso à ideia de que político está ligado só a um cargo político de governança, de gestão de uma cidade, de um país, de um estado. Mas não, política tem a ver com toda a organização que a gente tem social, a forma como a gente se organiza socialmente. Então Confúcio ele era um pensador político nesse sentido, ele refletia, fazia análises, filosofava sobre a sociedade, como ela se organizava, como as coisas aconteciam. E aí ele traz essa informação que é: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Hoje a gente usa dessa maneira que eu mostrei para vocês, Pensando nas imagens, pensando nas fotografias, pensando nessas figuras que nos trazem tantas informações. Mas quando Confúcio pronunciou essa frase, ele estava muito mais ligado à ideia dos ideogramas chineses. Lembram dos ideogramas? Foi uma aula de língua portuguesa quando a gente falou sobre a história da escrita. Então, os chineses, eles têm até hoje uma escrita que ela é baseada em desenhos, em ideias representadas por meio de desenhos. Não é um sistema alfabético como na nossa língua portuguesa, que o som é representado pela letra, o desenho da letra. Para os chineses, os desenhos eles não representam sons, eles representam ideias e até palavras. Então o Confúcio queria dizer exatamente isso, que a imagem representava mais
informações do que uma simples palavra, né? E vamos entender melhor isso, ó. Já vão entender a minha reflexão, a proposta de reflexão. Vejam como dá para escrever a ideia de mulher e teto. No ideograma chinês, a gente tem uma informação, um desenho para mulher e um que a gente vai chamar de ideograma, ok? Um ideograma para mulher e um ideograma para teto. Na ideia dessa língua, a combinação de mulher e teto representa segurança, ok? A mulher protegida na casa. Olha os ideogramas da língua chinesa, então. Mulher é representado por aquele símbolo, teto por aquele outro, e a junção de mulher e teto dá um terceiro ideograma. Então, nessa ideia de uma imagem, querendo dizer mais do que uma simples palavra, né? Ela é uma ideia. Como a gente desenharia segurança, será? Será que a gente pensaria em segurança desenhando um policial, talvez? Desenhando um sistema de alarmes? Olha que complexo que é esse desenho. E no ideograma eles conseguiram fazer muito mais simplificado a ideia de segurança, né? Então não é uma palavra toda, mas uma ideia também representada por um ideograma. Vou trazer mais um exemplo, olha só. Pessoa mais árvore é igual a... Conseguem imaginar? Que ideia é representada por uma pessoa com uma árvore? Para os chineses, o desenho que mistura pessoa e árvore tem a ver com descansar. E olha a representação na língua chinesa. Pessoa é aquele símbolo, árvore aquele outro e descansar aquele terceiro. Certo? Então aqui mais uma vez mostrando que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Um desenhinho ele conseguiu agregar 2 palavras, 2 ideias, que podia até ser a gente podia ter que explicar, né? Na nossa língua a gente precisa explicar tudo isso para dar a ideia de descansar. Ok? Mas professora Fabíola, ainda não entendi. Qual é a reflexão que você quer fazer sobre isso? É sobre o poder da palavra. Quando Confúcio trouxe a ideia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, também faz a gente pensar sobre o quanto as palavras são poderosas. As palavras que a gente pronuncia, que a gente escreve, elas têm poder. Que poder a palavra tem? Ora, a palavra pode ser fonte de beleza, de poesia, de criação, de amor, de vida. Pode ser alimento para a alma. Mas também pode insultar, mentir, discriminar ou falsear a realidade. A palavra tem todo esse poder. Olha que responsabilidade. A palavra que a gente usa, que a gente pronuncia, ou que a gente registra, escreve, ela pode tanto agradar, tanto fazer o bem, como estar carregada de uma energia negativa, uma energia ruim, que possa comprometer, possa ofender, que possa insultar alguém, né? Para além disso, a responsabilidade sobre o poder da palavra é nossa. Utilizá-las para criar, construir, compartilhar, acariciar, ao invés de agredir, atacar ou destruir, é, no fundo, apenas nossa decisão. Está em nossas mãos. A reflexão que eu queria trazer hoje era sobre isso. É preciso que a gente pense sobre as palavras que a gente tem, que a gente quer usar, que a gente conhece e como a gente usa, né? É preciso ter responsabilidade sobre isso, certo? Em momentos onde a gente tem que ficar pensando e prestando atenção muito nas informações que nos chegam, agora a velocidade, as informações chegam a nós numa velocidade muito maior que antigamente, né? É preciso que a gente tenha então esse compromisso. Do mesmo jeito que a gente recebe rapidamente, a gente também dissemina, espalha rapidamente uma informação. E aí como é que ela chega? Como é que ela sai? Com que intenção ela sai de nós e como é que ela chega no outro? É para isso que a gente deu essa paradinha para pensar, ok? Muito bem. E aí, conversando sobre isso, sobre o poder da palavra, eu trouxe um assunto de língua portuguesa que tem tudo a ver com a palavra. Né? A própria ideia de palavra já tem tudo a ver com língua, né? Com linguagem. Mas existe um gênero textual, que é o que a gente vai conversar, que tem a ver com palavra, especificamente. Vamos lá? Primeiro analisem essas imagens. Elas são conhecidas para vocês?
Elas são próximas? Vocês identificam? Ok, se algumas pessoas perceberam que a gente tem ali imagens de dicionários, ótimo, estamos mostrando isso mesmo, dicionários. Né? Esses livros aqui eu trouxe a imagem de 4 mini dicionários. Mini, porque hoje a gente tem muito circulando nas escolas esse volume, né? Menorzinho, fácil de manusear, fácil de guardar, fácil de armazenar. Mas quem lembra, quem recorda, quem já viu ou em outros espaços, ou tinha em casa antigamente, eu tinha, por exemplo, quando eu morava com a minha mãe, uma coleção de dicionário, era uma coleção. Eles eram muito grandes e alguns assim bem extensos, né, bem volumosos de quantidade de página, né, a gente diz grosso, né? Então, esses livros, esses dicionários, né, essa forma de fazer com que a palavra chegue na mão das pessoas, hoje também tem digital. A professora Vanice usa muito, quando ela mostra para vocês algumas palavras, ela traz muito o conceito de um dicionário online, que é um dicionário usado pela mídia da internet, né? Ok. Mas, professora, o dicionário, eu estou tentando imaginar a pergunta de vocês, né? Mas o dicionário é um gênero textual? Porque você sempre traz o gênero textual para estudar. Eu pergunto e eu mesmo respondo. Não, o dicionário não é um gênero. O dicionário é o veículo, né? É o suporte, é o lugar onde a gente coloca essas informações. O gênero está dentro do dicionário. E é esse o nosso assunto. Muito bem. Para falar sobre o dicionário, eu gostaria de trazer para vocês algumas palavras que vocês já devem ter ouvido e que estão relacionadas com o dicionário. Vamos conversar sobre elas? Vocês já ouviram essas expressões? Desmancha dúvidas, pai dos burros, tira teimas, tesouro do idioma. Já escutaram? Como as pessoas usam de forma informal, usam no dia a dia, entre amigos, ou até mesmo apelidaram o dicionário. E por que será que ele tem essas informações, né? Por que a gente trouxe esse nome fantasia, vamos chamar assim, esse apelido para o dicionário? Por que será desmancha dúvidas? Por que será pai dos burros? Esse é o que eu menos gosto, né? Pai dos burros não é nem um pouco respeitoso, olha o poder da palavra aí. Tira teimas, é bem interessante, né? Tira a teima de alguém, né? Fica teimando que a palavra significa aquilo. Vamos olhar no dicionário para conferir. Tesouro do idioma, olha essa, que poético, né? Que romântico, tesouro do idioma. Quantas palavras guardadas ali, né? Da mesma língua, né? Do idioma da língua portuguesa, no caso. Porque tem dicionários de diferentes línguas. Tanto para a gente estudar a língua num outro país, como do próprio país. Certo? O dicionário não é um livro exclusivo do Brasil. Ok. Mas tem uma expressão que acho importante a gente conversar, que tem a ver com o uso do dicionário. Já ouviram ou já disseram para alguém dicionário ambulante? Ah, aquele lá é um dicionário ambulante. Já escutaram essa expressão ou já utilizaram? Por que a gente utiliza? Eu me lembro, né, tenho recordação de que essa palavra, essa expressão está muito ligada à ideia de inteligente, né? Quando a gente quer dizer que aquela pessoa sabe muito, conhece muito, a gente diz, nossa, fulano é um dicionário ambulante, pode perguntar para ele que ele sabe. Olha só, o dicionário, ele tem informações nele, né, ele está completo de informações, ou pelo menos num grande acervo de informações, que de verdade esclarecem muitas dúvidas. Né? Mas ele nem sempre está 100% preenchido. Né? Vai depender do autor. Esse autor é um pesquisador da língua, e é ele que coloca esse léxico, esse conjunto de significados dentro do dicionário. Então, às vezes eu encontro uma palavra num dicionário e não encontro em outra, né, em outro dicionário. Verdade, isso pode acontecer. Como pode acontecer também da palavra estar com uma explicação de um jeito num dicionário e de outro jeito no outro, porque vai depender da fonte do pesquisador. Mas ainda assim a gente tem o dicionário como uma referência de conhecimento, né, de informações ali que a gente pode confiar, certo? Ok. Então, tendo esta conversa até agora, vamos ver se a gente tem resposta para esta pergunta.
Para que serve um dicionário, vocês acham? Nós temos 3 opções de respostas. Será que ele serve para apresentar as definições das palavras, para apresentar a grafia correta das palavras, ou para apresentar informações sobre a classificação das palavras? Né? Serve para a gente saber o significado? Saber o que aquilo quer dizer? Serve para a gente escrever corretamente? Ah, é com S ou com 2 S? Olha no dicionário para a gente aprender a escrever? Ou será que o dicionário vai nos dar a classificação? Ah, isso aqui é um substantivo, essa outra palavra é um verbo. Para que serve um dicionário? Se você respondeu que ele serve para apresentar as definições, perfeito, é isso mesmo. Agora, se você respondeu que ele é para apresentar a grafia correta, também acertou, porque eu posso sim usar o dicionário para tirar dúvidas de escrita. Mas e se você disse que ele serve para informações sobre a classificação da palavra, para saber se eu estou procurando um verbo, um adjetivo, um substantivo? Também. O dicionário nos traz mais informações do que só a definição. Isso é importante a gente saber. Ok, professora, então você está dizendo que a palavra é um gênero textual porque o dicionário tem palavras com significados. Não. O que tem no dicionário que a gente vai aprender não é a palavra, mas conhecer hoje como gênero textual são os verbetes. Verbetes são o texto que define o significado da palavra. Então temos uma palavra que a gente busca no dicionário, mas o texto que define, que diz o que é aquela palavra, o que ela significa, que classificação ela tem, como que é a separação dela em sílabas, aquilo a gente chama de verbete. E é disso que a gente vai conversar hoje, certo? Me diz, você sabe usar um dicionário? Você conhece um dicionário? Já manipulou, já mexeu? Se a gente estivesse na escola agora, com certeza a gente estaria manipulando um dicionário. Então, se você tem na sua casa um dicionário, aproveita, corre lá, pega ele. Pega, porque agora o que a gente vai conversar, dá para você ir ouvindo enquanto você busca o dicionário. Se você não tem um dicionário, não tem problema, não se preocupa. Num outro momento, assim que a gente te reencontrar na escola, você vai com certeza poder mexer no dicionário e identificar essas informações, né? Esperamos que isso seja breve, né? O quanto antes. Ok, então vamos lá. Como o dicionário tem essa função de significado, eu trouxe aqui a informação, ou um exemplo de frase, para a gente ver como as palavras podem ter diferentes significados mesmo. E por isso é importante olhar o dicionário, consultá-lo de vez em quando. Tem gente que acha que olhar o dicionário é coisa de... por isso que chamam de pai dos burros, né? Que eu não gosto, por isso que eu falei que eu não gosto dessa expressão. Quando alguém diz, vai lá e procura no pai dos burros, é como se a pessoa estivesse mostrando, dizendo que aquela que vai procurar no pai dos burros, entre aspas, né? Aquela que vai buscar o dicionário para tirar suas dúvidas, é um ignorante, não sabe, é o burro, que já é uma palavra também inadequada. Claro que não, pelo contrário. A pessoa que busca, que pesquisa, que tem que vai atrás de uma fonte para tirar suas informações, essa pessoa está sendo muito esperta, né? Muito inteligente, vamos usar esse adjetivo em contraponto. Então, o uso do dicionário é para a gente fazer sempre. E quando quem tiver a oportunidade de ter um em casa, melhor ainda, ok? Então vamos lá. Se é para o significado das palavras, vamos entender o uso da palavra em 2 exemplos aqui. A mesma palavra, ela está em destaque. Ó. Primeiro exemplo, olhem lá. Ignorando as leis, a empresa usou o trator na área proibida. Ok? Coloquei uma informação ali, que é a palavra trator, em destaque. Todo mundo compreendeu essa frase? A mensagem é que uma empresa desrespeitou leis e usou o trator onde não devia, onde não estava autorizado. Trator, entenderam? Segundo exemplo. O operário daquela empresa era um trator. Conseguimos compreender esse segundo exemplo? O operário daquela empresa era um trator. É possível que um operário seja um trator? Bom, para isso a gente vai olhar então o dicionário. Que significado eles quiseram dar na primeira ou na segunda frase? Vamos olhar. No dicionário, buscando a palavra trator, a gente teria a seguinte definição. Trator. Depois eu explico para vocês aquela sigla, SM, substantivo masculino.
Mecanismo de tração, especialmente veículo, munido de dispositivos de reboque. Máquina munida de uma prancha dianteira levadiça para serviços de terraplanagem. Trator. Opa, temos uma definição aqui. Estamos falando do trator máquina. Então vamos olhar nas duas frases qual delas usou a palavra trator com a definição que nós vimos no dicionário. A primeira era: ignorando as leis, a empresa usou o trator na área proibida. A segunda: o operário daquela empresa era um trator. E aí? Perfeito! A palavra trator, com a definição encontrada no dicionário, foi usada na primeira frase, no primeiro exemplo. E no segundo exemplo, professora, está errado então? Não. O segundo exemplo, o operário daquela empresa era um trator, foi um exemplo de comparação. Né? Aqui a gente usa na língua portuguesa mesmo a classificação de metáfora. Foi uma forma de usar a ideia da força daquele operário com a máquina trator. Então não está errado o uso, mas não foi o uso que o dicionário apresenta. Não foi o uso literal. Não foi o uso do significado, da definição da palavra. Foi um uso de aproximação, de comparação da pessoa, do operário, com a máquina. Ok? No primeiro já não. No primeiro exemplo é a definição exata. Usou o trator, usou a máquina de tração na área proibida. Olha como é importante o uso do dicionário. Quando a gente pesquisa e sabe a informação, a gente pode usar até de outras formas, mas com responsabilidade, sabendo. Ok? Muito bem. Então, essa informação que a gente leu ali, sobre a máquina, lá no dicionário, é um verbete, ou seja, é um gênero textual que pode ser encontrado em dicionário, em glossários, em enciclopédias. É um texto impessoal e geralmente escrito em linguagem mais formal. Então, por se tratar de um texto que é expositivo, ele traz informações, ele usa a linguagem formal. E ele também não está só no dicionário, a gente vai ter verbetes de glossário, verbetes de enciclopédia. Hoje falaremos só do verbete de dicionário. Também é chamado de texto impessoal. Por quê? Porque não fala de não usa nenhuma pessoa, nem eu, nem você, nem nós. Né? Ele está falando de uma informação e não usa um pronome, né? Uma pessoa do discurso para ser para definição. Ok? Muito bem. Mas o verbete do dicionário tem a sua classificação um pouquinho mais detalhada, olha só. Quando a gente fala de verbetes de dicionário, a gente está falando de um texto bem mais objetivo, que tem por finalidade informar o leitor sobre o significado de uma palavra. Eles são organizados segundo a ordem alfabética e contêm subdivisões. Então, lá no verbete do dicionário, quando procurar um dicionário e pesquisar, a gente vai ver que as palavras estão organizadas numa ordem, a ordem do alfabeto. A gente também vai identificar que quando eu vejo o verbete, eu posso encontrar outras informações ali, subdividido. Então eu posso dizer lá, máquina com tração, máquina com prancha. Então mais de uma informação sobre a palavra, ok? E além de dizer a classificação, além de dizer como que ele fica dividido, essa palavra fica dividida em sílabas, certo? Muito difícil esse assunto? Não, né? Vamos registrar? Conforme a gente vai conversando, é sempre importante colocar no nosso caderno. Então eu quero que vocês peguem o material de vocês, coloquem a data, o título do nosso assunto e registrem a informação, que é um verbete de dicionário, como um texto que informa o significado das palavras, mas também organizado em ordem alfabética. Ok? Vamos lá? Tempinho para registrar.
Ok, registro realizado, vamos voltar para o gênero textual e dar uma olhadinha nesse verbete, ok? Então vamos lá. O verbete de dicionário tem mais ou menos essa estrutura. Eu fui buscar lá no dicionário a palavra dicionário para trazer para vocês. Então o que vocês estão vendo ali na tela é justamente um verbete da palavra dicionário. Professora, tem a palavra dicionário no dicionário? Claro que tem, né? Ela compõe, e se você procurar palavra, você vai achar lá também. Então vamos ver? Dicionário. SM. Aquele SM é o substantivo masculino, ok? Vocabulário léxico, conjunto das palavras de uma língua. Reparem que cada palavra que aparece ali, ela está separada por um ponto e vírgula. Isso é a subdivisão, ou seja, sobre dicionário eu tenho essas definições. É o mesmo que vocabulário, é o mesmo que léxico, é o mesmo que conjunto das palavras de uma língua, ok? Essas três informações querem dizer o mesmo que dicionário. E lá no final vocês identificam a palavra dicionário separada em sílabas. Vejam lá, ó. Di-ci-o-na-rio. Certo? Muito bem. Então vamos olhar com calma agora. Prestem atenção. A palavra dicionário é conhecida como palavra de entrada. É a primeira palavra, é ela que eu vou buscar no dicionário. Essa palavra de entrada é que eu preciso achar a palavra banana no dicionário. A palavra banana é conhecida como palavra de entrada, ok? Aí eu tenho a classificação, olha lá, ó, substantivo masculino. S de substantivo, M de masculino. Lembram? Então, é sinal que dicionário combina com o artigo o dicionário. É um nome masculino. Aí eu tenho vocabulário como uma definição, léxico como outra e conjunto das palavras de uma língua como outra. Tenho 3 informações sobre o dicionário. E por fim, a separação em sílabas. Dicionário é composto por 5 sílabas.
Na hora de pronunciar, a minha boca se movimenta 5 vezes. Dicionário. Ok? Entendido isso? Muito bem. Essa é a estrutura de um verbete de dicionário. Vamos analisar outro? Nós temos agora a palavra trator, que a gente já conhece, ó, a gente viu lá, o mesmo verbete. Então, olha, palavra de entrada, trator, é ela que eu vou buscar no dicionário. Classificação, substantivo masculino também. Informação, mecanismo de tração, é um exemplo. Máquina munida de uma prancha, segunda definição. 2 definições para a palavra trator. E a separação, trator, trator. Essa é uma estrutura bem básica. Esse jeito que a gente tem aqui escrito, né, de verbete, é uma estrutura bem simples, comum, fácil de encontrar em qualquer dicionário. Mas isso não significa que todo dicionário use exatamente essa. Não. Eles usam essa e mais alguma coisa, ok? Ou essa e não põe a separação. Então, ela vai variar um pouquinho, minimamente. Mas, basicamente, o verbete é composto por essa estrutura aí, tá? Eu trouxe um dicionário aqui nas minhas mãos, porque eu tentei trazer, não conseguiria mostrar para vocês assim, eu tentei trazer a imagem de um dicionário. Então, eu trouxe a fotografia de uma página, a primeira página de um dicionário, o dicionário que eu pesquisei foi esse aqui, e lá na primeira página eu quero mostrar para vocês quais informações eu encontro. Essa estrutura também você vai achar em outros dicionários, certo? Então vamos olhar lá, ó. Nessa página do dicionário eu tenho a indicação de qual é a letra que iniciam todas as palavras de entrada desta página. Nesta página eu tenho só palavras que iniciam com A. Como que eu sei disso? Por causa do A que está lá em cima indicando, ó. Aí eu tenho mais uma indicação ainda lá em cima. As palavras que iniciam com A vão desde a letra A, sozinha, até a palavra abaixadela, no caso desta página, ó. Certo? Essas 2 palavras mostram, no canto direito, vocês vão ter a primeira palavra, no canto direito não, desculpa, estou falando de frente para vocês, né? No canto esquerdo de vocês, a primeira palavra e no canto direito, a última palavra desta página. Então, a primeira palavra é a última palavra é abaixadela, ok? Confiram, ó. A primeira é A e a última abaixadela, certo? Então, na página do dicionário você já sabe essas informações, ok? Vamos olhar mais de pertinho. Olha, tentei dar um close para a mesma imagem lá, ó. De novo, a letra A, que é inicial, está em todas as palavras. A primeira palavra é a palavra A. Professora, mas A não é letra? Eu posso usar o A como palavra também. E ali tem uma definição, ó. Eu tenho o A, é substantivo masculino, funcionando daí como vogal, e tenho o A contraído lá, ó, preposição. Tá? Quando eu coloco A ali como primeira letra do alfabeto, ele está me apresentando como letra do substantivo masculino. Olha que curioso, eu digo o A, não digo a. Interessante, né? E a gente nem pensa nisso. Olha como o dicionário nos traz informações. Mas eu também tenho uma sequência abaixo, ó. Eu tenho a palavra aba, que já apareceu uma outra letra, ó. Na sequência de A, vem a letra B. Então, a segunda letra, na sequência, está seguindo o alfabeto. Vamos continuar, ó. Abacalhoado, a próxima palavra. Eu tenho ela como a primeira é A segunda B, a terceira é A e a quarta letra é a letra C. Vejam, já foi entrando letra nova, ó. Cada letra é que vai dando a ordem do alfabeto, vai dizendo se ela vem antes ou depois da palavra seguinte. A próxima, abacate. Ó, no abacalhoado, o L veio antes do T, do abacate. As anteriores são todas iguais, então vão vindo na ordem. Ok? Esse é um detalhe importantíssimo, talvez a essência da pesquisa no dicionário é conhecer essa ordem alfabética. Não, o rigor da escrita em ordem alfabética, e é por isso que a gente aprende a ordem do alfabeto, é para usos como o do dicionário.
né? E outras organizações, uma agenda, um caderno de receitas, enfim. Ok? Difícil? Não, né? Então vamos para mais uma atividade? Hora de registrar. Nós vamos ter um tempinho, quero que vocês copiem e respondam. A pergunta é: como as palavras estão organizadas, os verbetes estão organizados no dicionário? Vamos lá? Registrem. E aí, descobriram a resposta? Muito tranquilo, né? Certamente vocês registraram então que está em ordem alfabética, não é? Vamos para mais uma atividade. Agora vocês vão fazer o seguinte: vocês têm a tarefa de circular as palavras de entrada de verbete. Lembram? Aquela palavra principal. Vocês vão circular as palavras de entrada dos verbetes de acordo com a legenda. Vocês têm a seguinte legenda: a primeira palavra da página na cor vermelha, a última palavra da página na cor verde e a primeira palavra em que mudou só a terceira letra, ou mudou primeiro a terceira letra, em azul. Você vai circular de acordo com a próxima lista de palavras que vai aparecer, ok? Então você vai copiar esta tela, daí você vai copiar a seguinte e já vai responder circulando as palavras. Vamos lá? Um tempinho.
Ok? Vamos conferir? Se você conseguiu, você realizou da seguinte forma. A palavra cacho é a primeira palavra da página. A palavra cafezal é a palavra que a gente tem a mudança da letra. Olha lá, está na última, no final da página, estaria nessa sequência. E a palavra cadeira, a gente tem a terceira letra modificada. Então, nas cores, você ficou com essa organização. Confere? Muito bem. Esse é o exercício que você vai fazer quando estiver mexendo com o dicionário com mais tranquilidade. Meus amores, a gente está encerrando aqui. E eu quero encerrar lembrando que quando a gente usa as palavras, a gente precisa da responsabilidade de saber que elas têm poder. Né? Está na nossa mão decidir se a gente quer agredir, se a gente quer tratar bem. Está na nossa mão escolher se a gente quer falar a verdade ou trazer informações não verdadeiras. Certo? A professora Yara me ajudou lembrando deste poema da Helena Collodi e eu quis trazer para vocês. Olha que beleza que a Helena Collodi disse e ela vai encerrar a aula com a gente. A Helena Collodi, que é uma poetisa que se criou aqui no nosso estado, né? Ela não era brasileira, mas veio morar aqui muito pequena. A poesia diz: pássaros libertos. Palavras são pássaros, voaram, não nos pertencem mais. Pronunciando ou escrevendo, as palavras não são mais nossas. Fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!